Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. É muito importante, além de ser um enorme prazer, nós estarmos aqui nessa manhã juntos. Porque nós somos realmente convocados, nós somos realmente chamados. Mas, para responder à nossa missão, para responder sim à vontade de Deus, nós precisamos conhecer alguns aspectos profundamente da realidade hoje da nossa sociedade e da nossa cultura. O Evangelho tem que ser pregado na certeza dos seus valores. E, justamente hoje, a cultura apresenta um movimento inteiro contra os valores judaico-cristãos. Será que isso cresceu porque é uma evolução? Não. Isso é realmente uma organização orquestrada que agora se dirige diretamente contra os chamados valores tradicionais e que nós defendemos, nós encarnamos e devemos encarnar cada vez mais. É disso que nós vamos prestar contas para Deus, de como nós encarnamos, defendemos e evangelizamos, sobretudo com o nosso testemunho pessoal. Nós temos visto esta avalanche de conversa que está colocando na nossa sociedade, nas nossas crianças, nossos filhos, nossos netos, a proposta de gênero. Então, vamos ver. Nós temos no centro uma discussão, uma fala, uma insistência quanto à defesa dos direitos humanos. Nunca se falou tanto em direitos humanos como nesses nossos 10, 15 anos. Nem depois da Segunda Guerra, quando foi feita, escrita a Declaração de Direitos Humanos, era tão generalizado, tão universalizado o discurso de defesa de direitos humanos. Se nós pegamos as leis que saíram ultimamente, se nós pegamos desde o término do poder militar em diante, inclusive pegando Fernando Henrique em diante, nós nunca vamos achar outro lugar em que se fale tanto da defesa de direitos humanos como nesses últimos anos todos. E aí, nós podemos ficar realmente confusos se aquilo que as mesmas pessoas que levantam a bandeira de direitos humanos levantam também a bandeira do aborto, da liberação de drogas, do gênero, do feminismo radical, talvez muitos deles defendendo bastante a ecologia de uma forma diferente e radical, pondo a ecologia, os animais, inclusive acima das pessoas humanas. As mesmas pessoas que discutem o porte de armas de uma maneira estranha. Enfim, nós começamos a ver que aqueles que levantam essa bandeira de direitos humanos misturam isso com a proteção daqueles que são mais pobres, com o direito à moradia, à educação. Isso tudo entra numa leva, numa onda que nos envolve e nós, de repente, podemos não saber distinguir direito as coisas. E as propostas aparecem com esta bandeira de direitos humanos, com a bandeira de saúde pública, e a saúde pública aparecendo bastante misturada e confundida com o discurso de direitos humanos. E, de repente, nós estamos vendo todos esses problemas que a Lava Jato trouxe para nós. De repente, nós ficamos confusos e não sabemos mais
como acreditar, em quem acreditar e como fazer. Na frente vem os direitos humanos daqueles que têm uma inclinação, uma opção homossexual. E daí, como é que fica isso? Eles não podem ser mortos, com certeza, não podem ser discriminados. Evidentemente que os negros não podem ser discriminados. Então, isto vai na frente. Mas atrás tem toda uma miscelânea de contravalores da família, contravalores chamados tradicionais por eles. Mas não são valores tradicionais, são valores que realmente constroem a sociedade, são valores que constroem a pessoa, que nos constrói. Porque são valores humanos que servem para qualquer pessoa humana, para toda pessoa humana. Para toda pessoa humana que depois se completa com a visão cristã, mas que é a vocação de ser pessoa, na sua visão integral, na sua dimensão física, psíquica, espiritual, com respostas sobre o sentido da vida. Nós estamos vendo que a mentira entra, inclusive, atrás dessas bandeiras que eu falei. A mentira entra numa força porque confunde, né? Por isso que nós sabemos que aquilo que divide é aquilo que confunde. Eu vou dar um exemplo só para vocês. Tem sido falado sempre que o aborto tem que ser liberado porque é um problema de saúde pública. Nós vamos ver que até a discussão e o incentivo para ser transexual, para ser homossexual, vai ser apresentado também como um aspecto de saúde. Vocês viram que hoje os psicólogos não poderiam atender, pelo menos essa é a intenção do Conselho de Psicologia, não poderia atender quem quer saber por quê, qual é a origem do seu questionamento sobre a identidade sexual. Uma proibição. Por que uma proibição se é um direito da pessoa questionar por que eu estou confuso sobre a minha identidade sexual? Então, nós percebemos que no horizonte de direitos proclamados existe realmente uma ditadura de ideias. Uma ditadura que quer se impor, que quer formar consciências, e, de repente, nós começamos a repetir coisas, começamos a ficar em dúvida, sem saber direito qual é a origem. Então, vou dar o exemplo do aborto. Há muitos anos, de uma forma particular, desde o ministro Temporão, que vem sido insistido que tem que ser liberado o aborto, porque é uma questão de saúde pública. Qual a diferença de saúde pública e saúde em geral? A saúde em geral trata do indivíduo, trata dos problemas do indivíduo, seja cirúrgico, infeccioso, o que for. E a saúde pública se preocupa com a saúde da população, com a saúde de uma coletividade. Falar que um problema de saúde pública significa trazer à tona uma questão que atinge a população de um modo geral. Então, só para dar alguns números para vocês. Em média, morrem por ano 500 e poucas mil mulheres ao longo desses últimos 20 anos. E assim, de todas as idades. O problema relacionado à gestação, seja do atendimento ao parto, seja de pré-natal, seja todo relacionado à gestação, incluindo o aborto, e no aborto inclui aqueles casos de gestação fora do útero, de transformação, malignização da placenta, uma série de coisas que pode acontecer que levam ao aborto também.
nós acabamos vendo que na mortalidade materna, que é essa relacionada com a gestação, que inclui tudo isso, inclusive o mau atendimento ao pré-natal e ao parto, nós temos que a mortalidade materna é menos de 1% de toda a mortalidade feminina. E se nós pegarmos todas as causas de aborto, nós vamos ver que é 0,0 qualquer coisa, 0,32, 0,28, conforme o parâmetro que você compara, de toda a mortalidade materna como um todo. Isso é gravíssimo, porque se eu digo que é o uso da saúde, que é um problema de saúde pública, e eu quero usar o dinheiro arrecadado, dirigido para a saúde pública, para alguma coisa que não é um problema de saúde pública, isso é uma desonestidade terrível. Isso é uma desonestidade política, que é grave. Quem que a gente tem que confia, que está lá no Ministério de Saúde, qual é a ideologia de quem está lá? Eu nem sei quantos que estão por lá que têm consciência do que eles estão fazendo, mas eles sabem que estão num ambiente, num caldo cultural que deve defender isso. Alguns têm consciência, outros não têm. Entre os nossos deputados, entre os nossos senadores, o desejo de poder é maior do que a própria consciência do que está acontecendo. Lógico que tem exceções, mas o crescimento e o desenvolvimento dos nossos políticos no Brasil, de modo geral, não 100%, é um crescimento que se dirigiu apenas a um conhecimento superficial do bem comum e da própria política. E aí entra nessa avalanche, nessa onda, sem saber direito o que está fazendo. Por isso é importante que seja conhecida esta influência autoritária que quer fazer a nossa cabeça. E nós temos poder, sim. Nós temos poder porque somos cristãos, porque nós levamos a esperança, a certeza que a vida vale sempre a pena, e porque nós somos povo, e nós elegemos as pessoas. Vejam que, dentro da história toda da ideologia de gênero, houve um desenvolvimento da chamada nova esquerda, que diz o seguinte: não vamos mais fazer uma revolução como foi a da União Soviética, que agora nós vimos que fez o seu aniversário, né? Seu centenário. Não vamos mais fazer como na China, nem como em Cuba. Isso não pega mais. Vamos fazer através da democracia, na aparência do discurso democrático. E nós temos uma onda que se forma também do lado da esquerda sob o discurso da democracia, usando a democracia para coisas que não são democráticas, porque a democracia exige que nós tenhamos conhecimento das coisas para poder votar, para poder escolher. Vocês sabem que o que está acontecendo nas escolas e que os municípios todos se organizaram para não aceitar como ideologia de gênero nas escolas foi muito grave. E continua grave, porque, no mesmo momento que estava tendo aquele movimento e os grupos estavam nas secretarias municipais, estaduais, votando contra, impedindo que a ideologia de gênero se colocasse, estava tendo uma reunião em Salvador, agora, há anos atrás, em que Judith Butler dizia assim: tudo bem, eles estão proibindo no papel, mas quem manda na classe é o professor, e vocês colocam o que vocês quiserem na aula. E nós vemos que agora, de repente, apesar de toda a proibição de gênero, nós temos, no mês de outubro,
revista da Mônica, por exemplo. Não sei se vocês viram. O diálogo da Mônica com a Magali. Quem nunca leu nunca leu a revistinha da Mônica? Eu acho que a maioria já viu, pelo menos já folheou. E os nossos filhos, nossos netos, olham. Então, Mônica, naquela revistinha, ela está com uma grande preocupação. Está pensando, andando de um lado para o outro, e chega a Magali e diz, vamos brincar, não sei o quê, papapá. Ela diz assim, não, espera aí, eu estou com um problema muito sério. Eu quero saber, qual que é o problema? Eu quero saber por que nós não temos torneirinha. A Magali diz assim, mas por que você está sem torneira na sua casa? Você não tem água na sua casa? Ela diz, não é essa torneirinha que eu estou falando. Por que os meninos têm torneirinha e nós não temos torneirinha? Aí a Magali fala, porque... Desculpe, gente, eu estou ainda com um resfriadinho. Ela diz assim, porque meninos têm torneirinha porque são meninos. E as meninas não têm torneirinha porque são meninas. Ela diz, não é assim não, Magali, não é assim, a Mônica diz. Porque não é uma torneirinha que vai fazer com que o menino seja menino ou a menina, com torneirinha, deixasse de ser menina. Veja, uma paginazinha inteira da revistinha de quadrinhos mostrando esse diálogo. Isso entrando, inclusive, como literatura a ser discutida nas escolas. Agora, em outubro. Depois nós vemos o seguinte, já o ano passado, o ano retrasado, mas o ano passado particularmente, professoras dando como lição, e lição de português, dentro dessa proposta de transversalidade, que todas as disciplinas têm que ter uma mesma proposta, professoras dizendo... agora, no seu fim de semana, você vai contar como, em português, uma lição de português, você vai escrever qual foi a sua experiência quando você deu 5 selinhos numa menina e 5 selinhos no menino. Gente, isso é lição de português? Veja como é grave, é gravíssimo isso. Se uma criança de 4 anos, 5 anos, 6 anos... Nós, às vezes, não deixamos, nem podemos, a não ser que a escola seja ali pegado, nós não deixamos ir nem sozinha à escola. Criança que não sabe nem atravessar ainda um farol ou uma rua, não sabe ainda se comportar com o farol. Nós vamos dizer, você escolha e vê se a sua tendência para ser homem ou mulher, gostar de homem ou mulher, perceba qual é isto, defina qual é. Veja que esta orientação, esta desconstrução da identidade é tão séria que leva não a uma descoberta de identidade, mas, ao contrário, leva a uma confusão de identidade. Afinal de contas, quem eu sou? Homem ou mulher? Não, é isso que eu quero que você conclua, que você não é nem homem nem mulher e que você pode ser qualquer coisa. Essa é a proposta da deseducação das escolas. E até contamina escolas religiosas católicas. Nós temos que realmente acompanhar as escolas, ver o conteúdo e mostrar a nossa força de opção, como pais, como pessoas, como cidadãos. Agora que teve essa palestra da Judith Butler em São Paulo, no SESC, e houve um movimento dos chamados pelos outros conservadores e tal, com uma manifestação muito grande, uma pessoa que conseguiu estar lá dentro e ouvir o que se falava, disse que o que se falava era, puxa vida, não pensei que os conservadores tivessem tanta força e se manifestassem tanto. Puxa, eles são mais
mais fortes e mais unidos do que nós pensávamos. Nós temos que desenvolver isso. Nós temos que mostrar que nós temos consciência e podemos e devemos e queremos defender os nossos valores. Eles estão colocando, por exemplo, nas escolas, que a família tradicional, pai, mãe e filhos, foi inventado. Que isso não existia antes. Vocês devem ter ouvido isso do padre José Eduardo. Que isso não existia antes. Que foi por causa do acúmulo de bens que isso foi se formando, porque a dominação do homem veio da necessidade sobre a mulher, veio da necessidade de ter os seus bens guardados. E nós temos uma coisa muito linda, e isso é uma mentira, né? Isso é uma mentira, por isso que eu estou falando das falácias, das mentiras. Como eu falei da estatística do aborto é uma mentira, como eu estou falando isso da família é uma mentira. Foi descoberto numa escavação na Alemanha, a família mais antiga registrada, que se tem notícia, da época paleolítica, numa época de 3.600 anos antes, que, muito antes do acúmulo de bens, que Marx fala e que Hegel fala, e foi diagnosticado o DNA de 4 esqueletos enterrados juntos, e na escavação foi encontrado, de um homem, de uma mulher e de 2 meninos. Eles foram todos sinais ali naquela escavação que eles encontraram diversos esqueletos, todos com sinais de terem tido morte violenta. E esta família enterrada junto, porque fizeram o exame de DNA e viram que as crianças, o esqueleto das crianças, tinha o DNA do homem e da mulher. Veja o respeito de 3.600 anos antes, muito antes do cristianismo, né, em que foi registrado para sempre o respeito que uma tribo de nômades, provavelmente, tinha, e que era tão grande esse respeito que enterrou junto, seja lá a crença que eles tivessem, enterrou junto a família. Essa mentira perpassa de uma forma tão grave. Vocês veem que nos cursinhos, nas escolas, nos temas de redação dos vestibulares, quem não escrever do jeito que é proposto ideologicamente não é aprovado. Isso é muito grave. Se os nossos filhos, as nossas crianças, não corresponderem nas provas àquilo que é ensinado de forma distorcida e sob a mentira, eles não serão aprovados. Nós temos realmente que nos movimentar. Nós temos realmente que fazer da nossa certeza uma certeza para todos. A fé cristã é uma opção. Nós temos certeza também da nossa fé cristã. Eu creio, Senhor, e nós temos que pedir para que aumente sempre a nossa fé. Nós cremos, mas, Senhor, aumente a nossa fé. Que a gente esteja disposto a dar nossa vida, porque quem ensinou para nós o amor maior, ensinou que é o nosso caminho para cada um de nós. E a maneira de dar a nossa vida é, inclusive, nos expondo, aceitando sermos marginalizados, aceitando sermos chamados de retrógrados, né, de fundamentalistas, seja o que for. Mas é preciso conhecer muito bem para poder falar como Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ao homem, à pessoa, aquilo que é realmente humano, que serve para todos, né? A proposta das escolas inclui o controle de natalidade. À medida que existe uma erotização geral da sociedade,
À medida que as meninas são chamadas a se comportar como mocinhas, desde 3, 4 anos, a pintar a boca, a andar de saltinho, desde o tempo da dança da garrafa, as meninas aprendendo gestos e danças sensuais, desde antes até, mas mais particularmente nessa época, apareceu na mídia de uma forma muito clara. À medida que a erotização aparece no ensino da escola, dizendo que está tudo certo, você transar com quem for, à medida que, por fora, nós temos a pressão dessas exposições, dessa erotização geral que tem como objetivo muito forte uma ação contra o cristianismo e contra os valores tradicionais, não é só aquele momento em que a criança foi tocar aquele homem nu, é importante, muito importante. Mas importante o ato em si, mas o significado é maior ainda. O significado de expor numa sociedade onde nós não andamos nus, uma sociedade em que existe o respeito pelo corpo, existe o pudor que existe entre nós, protege as nossas crianças. Eu vivi 2 anos na região amazônica e nós tínhamos contato com os índios. Quando, culturalmente, existe um comportamento diferente que defende o pudor também, é uma coisa. Mas como na nossa sociedade, onde nós não andamos nus, onde existe uma proposta de comportamento que protege a criança, que dirige a criança. Aliás, entre os índios também existe essa proteção à criança de uma forma muito clara, manifestada de outra maneira. Nós vemos que a perda do pudor, a banalização da sexualidade, a ridicularização, inclusive através do humor, a gente vê a Porta dos Fundos, vê uma série, todos os programas de humor que ridicularizam, inclusive desenhos infantis, que ridicularizam a sexualidade bem vivida. Nós temos a transformação das nossas crianças num vazio existencial. Eu não sou homem, não sou mulher, tudo é permitido. O que é que existe de bom? O que é que realmente merece que eu diga a vida vale a pena ser vivida? Lógico que as crianças não expõem de uma forma filosófica isso, mas nós vemos o suicídio aumentar, inclusive entre as crianças. E o suicídio entre as crianças aumenta com sinais diferentes de autoagressão, de distúrbios psicológicos maiores, de distúrbios alimentares. Tem sido feito pesquisas das tentativas de suicídio em crianças e vemos que está aumentando demais. Ontem eu estava passando um programa de como é a vida na Dinamarca. Uma maravilha, economicamente falando, sociedade muito bem organizada. E se pergunta para um senhor que é lixeiro há não sei quantos anos, ele trabalha 22 horas por semana e ganha o equivalente a R$10.000. E o repórter pergunta, o senhor é feliz? Ele diz, lógico que eu sou feliz. Como que o senhor define? Porque eu posso fazer o que eu quero. Eu tenho dinheiro e condições para fazer o que eu quero. Isso é a proposta ideológica que se passa para a nossa sociedade, para as nossas crianças. E aí a gente se pergunta, mas se tem uma influência de esquerda, você acha que você não está imaginando coisa, não é uma teoria da conspiração, para a esquerda dizer que as nossas crianças têm que crescer assim, com um bem-estar e podendo consumir o que quer?
Então, vocês devem ter lido, ultimamente, o que saiu do financiamento das contas que hackearam do Soros, do Jorge Soros. Alguns daqui, pelo menos, viram. Jorge Soros é um cara com muito, 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 muito dinheiro. E houve hackers que entraram nas contas dele para saber como que eram aplicadas as suas verbas. E qual foi a surpresa? E foi divulgado que as verbas de Jorge Soros, que é um ultracapitalista, ultra rico, financia movimentos de esquerda, financia ONGs de esquerda, financia o feminismo radical, o feminismo chamado de gênero, que hoje é uma bandeira de esquerda, que não era no começo do feminismo, hoje é. E, então, que o Jorge Soros, porque é um cara tão rico, que interessa continuar sendo capitalista e conservar todo o seu patrimônio, porque ele financia, por exemplo, aquilo que pode parecer movimento de esquerda e que tem laços com a esquerda. Gente, isto já está misturado. A nova esquerda, assim chamada, já não se preocupa tanto em falar em patrões e proletários. Fala ainda da posse de terra, fala ainda de moradia, mas o discurso que impera na nossa mídia, nas nossas televisões comuns, nas nossas novelas, é o quê? É feminismo, homossexualidade, transgênero, gênero. Né? É importante, o padre José Eduardo deve ter dito para vocês que não interessa nem a definição da criança como homossexual. Nessa proposta, interessa que a criança diga sim e entenda que ela pode ser o que quiser a qualquer momento. Vejam como isto é seríssimo para o desenvolvimento da personalidade da criança. Nós vemos que a esquizofrenia e outras neuroses, a esquizofrenia tem uma base biológica, mas essa base biológica, às vezes, é desencadeada através de circunstâncias vivenciais. As neuroses, com certeza, se desenvolvem nas circunstâncias vivenciais. E elas se desenvolvem, principalmente, quando a pessoa não sabe quem ela é. Crescem os problemas psicológicos, crescem as doenças mentais, a partir da educação nas nossas escolas, naquilo que está sendo proposto. Gente, nós temos realmente que acordar todo dia pensando o que Deus quer de mim hoje, como comportamento pessoal, como atitude pessoal. Nós temos que redescobrir, as crianças têm que redescobrir o papel do homem. Vocês perceberam que o homem está ficando confuso? Ele está entrando assim numa maré de não saber bem quem ele é, para que ele serve, que comportamento que ele tem que ter, o que significa mesmo ser pai. Aí nós temos algumas reações de alguns que querem, por exemplo, adotar crianças. Não, eu vou ser pai e mãe. A proposta do crescimento do feminismo é realmente diminuir a importância e o papel do homem na sociedade. Nessa discussão, nessa bandeira, de que se você reconhece que existe homem e mulher, sempre o homem vai dominar a mulher, que é uma bobagem, né? Porque isso mostra um complexo de inferioridade. Se eu reconheço o meu marido como homem, eu como mulher, eu não acho que ele vai me dominar. Não domina, não, né? Não domina, não. Eu estou perguntando para quem conhece meu marido. Não, nem eu o domino. Veja que esse argumento é outra falácia, é outra mentira. Nós temos que redescobrir e testemunhar o papel do homem que educa,
do homem que vai à missa, leva os filhos à missa, do homem que os filhos podem ver, que dobra os joelhos, reconhece o Senhor. O homem que diz, não, os valores dessa casa são assim. Não é assim, não vai falar para os filhos, olha, já que você vai transar, leva a camisinha. Não é desse pai que nós precisamos. É daquele que transmite mesmo os valores. Não é... Nós temos tantas pessoas que disseram, eu me converti porque... Pascal, inclusive, falava, eu me converti porque vi o meu pai de joelhos rezando. Gente, nós temos que ser, numa sociedade, vocês têm que ser homens fortes nos seus valores, na clareza daquilo que vocês querem, que sabem dialogar, não dominar, mas sabem dialogar e sabem apontar os seus valores. E as mulheres? As mulheres, gente, veja bem, tudo o que o homem... nós somos iguais, sim. Tudo o que o homem faz, todas as profissões que o homem tem, tudo o que o homem faz, a mulher pode fazer também, sim. Mas tem uma coisa que a mulher faz que o homem não pode, que é a maternidade. É a vivência da maternidade. Assim como é muito difícil para a mulher viver a paternidade. Ela não vive a paternidade em plenitude. Mesmo quando ela diz, eu tenho que ser homem, tenho que ser pai e mãe na casa porque o meu marido saiu. Ela vai ser mãe e vai assumir algumas coisas de orientação que o homem fazia. Mas ela não vai viver a plenitude da paternidade. Porque a plenitude da paternidade é vivida pelo homem e a plenitude da maternidade é vivida pela mulher. Gente, a proposta de vivência da família é pouco ainda valorizado por nós. Nós temos que testemunhar. Lógico que tem os seus probleminhas, lógico que de vez em quando a gente implica, um ou outro pode implicar com alguma coisa sem importância. Mas nós temos que retomar sempre que a missão é além daquela implicância, porque essas bobagens que acontecem no dia a dia, né? De repente, sei lá, ainda existe isso. Você não prestou atenção que eu cortei o cabelo. Aliás, antes era só a mulher que dizia isso. Você não viu que eu cortei o cabelo. Então, agora, às vezes, o homem diz assim, você não acha que eu estou bonito? Eu cortei o cabelo e você nem falou nada. Agora, os homens também falam assim. Mas tudo bem, nós podemos pedir, você prestou atenção, ficou bom, como é que é? Mas não trazer disso um motivo de guerra, de desencanto pelo casamento. Realmente Deus está conosco na nossa vocação matrimonial. Se nós... Vocês sabem que a necessidade para manter a população no tamanho que é, exige uma média estatística de 2,1 filhos por mulher. O que quer dizer isso? Lógico que ninguém tem 1,1 filhos. Mas é a história de estatística. Se nós estamos aqui em 3 pessoas, tem uma maçã, eu como inteira, né? Estatisticamente, cada um de nós comeu 1/3. O que acontece com o índice de natalidade por mulher? Como tem mulher que tem mais filho, tem mulher que não pode ter filho, tem mulher que não casa, mulher que não quer ter filho. Então, a média da população para manter a população como está, é de 2,1 filhos por mulher. Essa proposta toda, que tem um incentivo muito grande de controle de natalidade, vocês veem que no momento em que você erotiza, você provoca um distúrbio na identidade sexual, você tem menos famílias, você tem menos vontade de ter filhos e você tem menos possibilidade de ter filhos. Foi feito um estudo, inclusive por um órgão internacional da ONU, filiado à ONU, qual a repercussão de
diminuição de filhos até o ano 2300. Pequenas variações dão uma diferença enorme. Se nós tivermos 2,75 filhos por mulher, nós vamos passar para 10 bilhões de habitantes em 2300. Se nós tivermos 2,1, vamos manter a nossa população. Se nós tivermos 1,75, nós vamos caindo de tal maneira que, quando nós tivermos 1,5 filhos por mulher, a população do mundo todo vai ser igual à população do Brasil, do mundo todo. E se chegar a 1,25, nós vamos ter a população do mundo todo igual à população do estado de São Paulo. E menos que isso, não vai ter mais possibilidade de reprodução. Não vai ter mais humanidade. Existem as propostas do transhumanismo ou do pós-humanismo. Alguns que têm, que junto nessa força ideológica, que dizem o que atrapalha o mundo é a pessoa. Tem que acabar a humanidade. A terra-mãe tem que ser soberana. Essa é uma ecologia errada. Porque para nós foi dada a terra para nós cuidarmos, para nós cultivarmos esse jardim, não para nós poluirmos, para nós cultivarmos, mas é sob nossa responsabilidade, não é acima de nós. Gente, vamos pensar com toda a sinceridade diante de Deus o que é que Deus nos pede. Ele nos pede autenticidade. Autenticidade, em primeiro lugar, no nosso testemunho pessoal. O nosso testemunho tem que incluir o conhecimento. E muita confiança, muita esperança, porque nós temos Deus conosco. Nós sabemos que as portas do inferno não vão prevalecer. Nós sabemos disso. Mas temos que estar dispostos a dar a nossa vida por isso. Gente, a grande esperança da igreja são as novas comunidades. As novas comunidades que se abrem realmente com sinceridade ao sopro do Espírito. No meio, nós temos pessoas com defeitos, nós temos falhas, vamos ter sempre. Tem pessoas que, às vezes, usam as novas comunidades para uma autoafirmação. Nós sabemos que tem pessoas que parecem muito santos, mas que querem ter também um poder sobre os outros. Mas nós temos esperança nas novas comunidades. As novas comunidades realmente trazem um sopro do Espírito que renova toda a terra. E Deus suscita sempre os carismas conforme as necessidades do momento. E as novas comunidades anunciam necessidades. Necessidades de oração, necessidade de testemunho, necessidade de submissão ao Espírito. Vamos lá, vamos continuar com esperança, com certeza e com autenticidade. Mas conhecendo sempre cada vez mais. O que é essa história de ideologia de gênero? O que é essa história de controle de natalidade? Realmente, o que acontece com o uso das pílulas anticoncepcionais, das pílulas do dia seguinte? O que acontece com esse discurso do aborto, que agora ainda existem cristãos que dizem, não, eu sou contra. Mas, em alguns casos, mas não. Cada um tem direito de fazer o que quer. Não, não tem direito de fazer o que quer. Ou nós respeitamos as nossas crianças sempre, desde o ventre materno, na escola, sempre, ou nós não vamos respeitar nunca. E nós vamos aí achar que aqueles que dizem que pode matar as crianças depois de nascidos, porque já tem gente que ensina isso nas faculdades, acho que tem razão. Porque se o pai e a mãe não querem, principalmente se a mãe não quer, como diz um artigo da filosofia, de filósofos, por que essas crianças devem nascer, o que vai ser dessas crianças? É melhor realmente matar. E, de repente, tem gente que está mordendo essa isca. Vamos nos abrir mais uma vez, renovar o nosso compromisso sempre
a cada momento, na certeza que Deus está conosco e nos usa com os nossos defeitos, com as nossas fragilidades, mas com o nosso sim, principalmente com o nosso sim. Vamos em frente. Obrigada. E, doutora Elizabeth, nos convocou a sairmos também em defesa dos valores cristãos. E eu posso adiantar para vocês que no ano que vem, e ela falava das novas comunidades, nós vamos fazer a nossa parte. Como fraternidade católica, como fraternidade de comunidades, nós vamos a várias regiões do país e fazer encontros com o Padre José Eduardo, com a doutora Elizabeth, para as lideranças dessas regiões. Porque, como ela nos incentivava, precisamos conhecer. Precisamos conhecer para poder sermos defensores. Não adianta também a gente simplesmente dizer que é contra a ideologia de gênero, se a gente não tem argumentos que favoreçam a nossa defesa. Então, nós vamos fazer esses encontros, promover esses encontros. Nós dividimos o Brasil em regiões e depois a gente vai, vocês vão saber, através do... O Radson ontem até deu o endereço que a gente tem de comunicação na mídia social, né, Radson? Na Católica Fraterna do Brasil, nós vamos estar lá informando todas essas nossas ações nas regiões onde vão acontecer. E aí vocês já podem incentivar as lideranças. O que a gente chama de liderança aí são os formadores das comunidades. Tá certo? Porque nós queremos, de fato, atingir a todo o Brasil nessa defesa da terra de Santa Cruz, que é o Brasil. Ele me inspirou para falar uma coisa para vocês. No programa de direitos humanos, que saiu no terceiro, que saiu na época do Lula, fala que as pessoas, para participarem dos conselhos de saúde, da criança, do idoso, todos esses conselhos que existem, municipais, estaduais, federais, têm que ser pessoas formadas nos chamados novos direitos humanos. Está escrito lá, e pouca gente sabe disso. E os chamados novos direitos humanos são esses que a gente está falando. Gênero, aborto, tananana. Nós precisamos de gente que sinta essa vocação, esse chamado de participação, inclusive numa atividade que é política também, mas não precisa ser política de eleição, né? Nos conselhos, nós precisamos de gente bem preparada. Então, esses momentos de formação, essas oportunidades de formação são importantíssimos. Nós precisamos ser líderes. Líderes, o líder mais calado, o líder solteiro, o líder casado, o líder que é mais expansivo, não importa. Nós temos que ser lideranças que sabem dos valores e sabem defender os valores. E aqueles que sentirem a vocação para entrar nos conselhos e testemunhar as verdades, precisam estar preparados. Muito obrigado, doutora Elizabeth. Deus derrame bênçãos abundantes sobre você. Muito obrigado mesmo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.